Meus amigos, vocês estão aí todos acompanhando e só se fala disso após o atentado tão mencionado lá nos Estados Unidos. Agora só se fala, não deixa de ser outro atentado, desse vazamento, mais do que vazamento. O doutor Ale de Moraes, ele aprendeu com a Lava Jato, né? E suspendeu o sigilo aí de alguma parte do material da suposta BIM paralela, e veio à tona uma gravação ambiental, né, de uma suposta reunião entre Bolsonaro e Ramagem, advogadas, etc, etc e tal. É interessante isso, né? Você imagina que o sujeito, o Ramagem, era chefe da Agência Brasileira de Inteligência, disse ele que fez uma gravação dessa reunião com o consentimento de Bolsonaro, mas essa gravação depois ela é encontrada, né? Eu fico, às vezes, muito receoso do preparo técnico de certas pessoas que, inclusive, passaram pelo funil do concurso público, etc, etc. Não à toa o governo Bolsonaro caiu da forma que caiu. Havia muita gente, não sei, talvez com pouco preparo técnico para algumas posições de chefia. Bom, isso aqui eu estou fazendo um comentário por cima, não estou entrando no mérito a esse respeito. O que eu quero chamar a atenção, e isso está tão saturado, o áudio está aí em várias redes sociais, é um áudio grande, o áudio da reunião, alguns veículos de comunicação também em seus sites disponibilizaram aí o áudio fala sobre várias coisas, e é óbvio que isso é uma peça, graças a Deus, Deus tem agido nos Estados Unidos e continuará agindo, e provavelmente Trump tomará posse em segurança em janeiro, e aí as cocitas nessas terras outrora indígenas talvez mudem bastante. Mas sem Trump, a chapa dos Bolsonaro aqui vão esquentar bastante, porque os donos do poder querem tirá-los de circulação. Não há dúvida. O pessoal trabalha com método. Com perspicácia para o mal, alguns por aí, né? Mas trabalha com método. Agora vejam bem, um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui é onde o Bolsonaro, no áudio, ele faz menção a uma suposta, ele está dando como certo, ele está relatando isso para seus interlocutores que estão nessa reunião, o Bolsonaro. Mas eu aqui tenho que chamar de suposta, uma suposta chantagem que o ex-juiz federal, essa figura, Wilson Witzel, e que com apoio do próprio Flavito Bolsonaro, que pegou o desconhecido o juiz federal Wilson Witzel, colocou no colo o Flávio Bolsonaro, hein? Colocou no colo com os votos do pai Bolsonaro, e fez do Wilson Witzel esse fanfarrão, o governador do Rio de Janeiro, que foi empichado com 1 ano e pouco de mandato, porque pesaram, e parece que se comprovou, denúncias de corrupir contra o doutor Witzel. Vocês imaginem, com todos os meus respeitos à magistratura, que há na magistratura estadual, na magistratura federal, juízes e juízas realmente cidadãos que são servidores públicos de vocação, por vocação, servem ao público. Meus respeitos aos verdadeiras juízes e juízas estaduais, são juízes de direito, e os federais. Agora, vocês estão vendo, de tempos para cá, quantos juízes, inclusive federais, a máscara de muitos vem caindo. E quantos deles, inclusive, se metendo com política, e aí a máscara às vezes cai. O triste é que às vezes a máscara demora de cair, e até cair por anos, por décadas, já fizeram muita malversação com o interesse público. Muita malversação. Vocês imaginem que o que não fazem dentro de suas varas,
dentro de suas subseções, dentro de seus gabinetes, porque depois é revelado lá quando entram na política, porque aí tem mais ódios, etc, etc, etc. Aliás, o Flávio Dino é ex-juiz federal, não é? O Sérgio Moro também. Houve também ex-juízes, juízes federais que inclusive tiveram mandatos cassados, aí não faz muito tempo, vocês se recordam. E nós estamos vivendo uma crise no Judiciário e no Ministério Público como há muito tempo não se via. E curiosamente é nesses tempos de crise, de credibilidade e tudo mais, que cada vez mais membros do Judiciário, membros do Ministério Público, membros das polícias, principalmente da Polícia Civil, delegados e delegadas, parece que se apaixonaram pela política. Em Curitiba tivemos esse caso também, né? Toda parte tem, no Centro-Oeste, na Bahia, em todos os estados tem esse fenômeno de figuras que têm bons concursos, bons vencimentos e tal, e estão largando tudo para ir para a política. A princípio diz, não, a política nós não podemos ficar só reclamando de que na política não tem homens e mulheres sérios, então nós temos, que somos sérios e tudo mais, temos que ir à política, ora bolas. Tá bom, tá certo. Muito bem, então aqui é interessante um caso, o Bolsonaro nesse áudio, ele menciona que, vejam, vamos lembrar o contexto, e é um contexto bastante constrangedor, viu, Bolsonaro? Eu digo o contexto, o pano de fundo daquela reunião. Vocês se lembram, ainda já em 2019, estourou, acho que ali no segundo semestre de 2019, um escândalo, uma acusação. Inclusive, naquele mesmo contexto, acusou-se também o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é do PT, de números milionários também desse negócio de rachadinha. Dizem por aí, eu não vou dizê-lo, dizem por aí que esse troço de rachadinha é coisa comum em assembleias legislativas, ou seja, entre os câmaras de deputados estaduais de todos os estados. Dizem, não sou eu quem estou a dizer. E também até em câmaras, se não na maioria das câmaras municipais, das câmaras de vereadores por aí. A rachadinha, todo mundo está careca de saber o que é. Nós todos já ouvimos muito sobre isso aí, não? Então, houve a acusação de que o Flávio Bolsonaro fazia rachadinha, né? Rachadinha no seu gabinete e tal. E depois isso realmente fritou o Flávio Bolsonaro. Havia a esperança de se abrir uma CPI da Lava Toga, lembra? Depois dizem que trocaram isso e teria mudado a história do Brasil para melhor se tivesse tido a CPI da Lava Toga, mas dizem que trocaram a CPI da Lava Toga para salvar o Flávio. Dizem, eu também não sei. Fala-se muito nisso. O próprio Flávio já assumiu que ele foi contra a CPI da Lava Toga. Ele assumiu isso em 2023. Mas nesse áudio, que gira em torno então desse contexto em que o Flávio estava sofrendo essa devassa na questão das rachadinhas, o Bolsonaro, o Ramagem, advogados do Flávio, etc. E o Bolsonaro cita aqui o ex-juiz federal, Wilson Witson, então ainda aliado dos Bolsonaro e já governador do Rio de Janeiro, teria oferecido ajuda. Bolsonaro diz no áudio que o Wilson Witson, então governador do Rio de Janeiro e suposto amigo da família Bolsonaro, teria dito, olha, eu salvo. Como é que salvaria? Parece que ele tinha, como governador, tinha a polícia, infelizmente, a polícia diz ele, né, ou dizia, segundo Bolsonaro, tinha a polícia do Rio de Janeiro, a polícia civil na mão, e o governador é chefe do secretário de Segurança Pública, que é chefe da polícia civil e tal. E também teria influência também junto a magistrados de tribunais superiores, o Wilson Witson, supostamente, e que teria dito, eu salvo o Flávio Bolsonaro, quem disse é o Bolsonaro, atribuindo essa fala ao Wilson Witson, eu salvo o Flávio Bolsonaro se você arranjar para mim uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Vocês vejam. Isto é gravíssimo. Isso configura uma chantagem. Mas mais grave do que isso ainda é o fato do sujeito estar aproveitando uma situação de chantagem. Porque, veja, ele já era governador do Rio de Janeiro.
E ele estava, segundo Bolsonaro, o Wilson Witzel, ex-juiz federal, governador do Rio de Janeiro. O sonho dele, então, e era por isso que então ele estaria chantageando os Bolsonaro, dizendo ao presidente da República: eu salvo seu filho se você me arranjar uma vaga no Supremo. Então o sonho desse cara, que já havia sido juiz federal por décadas, era governador de um dos principais estados do Brasil, o sonho dele era chegar ao Supremo Tribunal. Será que, e para isso estava até chantageando o presidente, seu ex-aliado, quem lhe colocou lá porque ele não tinha um voto? Será que o Wilson Witzel, com esse retrospecto, estaria querendo ascender ao STF apenas por vocação de servir ao público? Apenas por vocação de ir àquela Suprema Corte para guardar os valores constitucionais? Ou será que, sei lá, será que ele desejava ir para o Supremo Tribunal? Por quê? Por quê? Por que é tão bom estar no Supremo Tribunal Federal? Sobretudo nesses últimos anos. Por que é bom assim? Por que é uma posição tão vitaminada e tão gostosa, saborosa? Hein? É uma coisa que todo brasileiro devia se perguntar. A que serve, a que tem servido algumas de nossas instituições? Bom, fica aí o debate. Então vejam, o presidente dizia que então foi chantageado. Vida dura, hein? Vida dura. Olha, agora é o momento de união e de fato verificar se dessa montanha, que seriam esses áudios, ou este áudio, pariu ou não um rato. Se no primeiro momento verificar que da montanha pariu-se um rato, num segundo momento, quando a esquerda for derrotada e apiada do poder, será preciso que cada brasileiro também verifique até que ponto o Bolsonaro arriscou alguma coisa do interesse público ou não, não sei, para salvar o doutor Flávio. Ele disse que é advogado, né, que comprou até essa mansão aí em Brasília, no Lago Nasa Sul, com dinheiro da sua advocacia e tal, etc. Não sei. Deixem seu like, comente e se inscreva no canal.